Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Creia nesta palavra no nome do Senhor Jesus e se aproprie de todas essas palavras que você disse no nome do Senhor Jesus. Muito bem. Diz assim o texto bíblico, no versículo 1 até o versículo de número 7 do capítulo 2 do livro de Apocalipse. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve, isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achastes mentirosos. Tem perseverança, e por causa do meu nome sofrestes, e não desfalecestes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, e arrepende-se, e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar os teus candeeiros, se não te arrependeres. Tem, porém, ao teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém, queridos? Muito bem. Esse texto, como eu disse, é um texto muito conhecido da palavra de Deus. É um texto onde nos mostra uma carta direcionada para a igreja que estava ali em Éfeso. Como nós sabemos, segundo os estudiosos, a igreja de Éfeso, ela foi uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo. Em uma de suas viagens, o apóstolo Paulo, ele fundou ali a igreja que estava em Éfeso. Nós sabemos que essa cidade era uma cidade muito complicada, uma cidade muito grande, uma cidade onde a idolatria imperava naquele lugar. Era naquele lugar, ou nessa cidade, que tinha o templo da famosa Diana, uma deusa pela qual eles adoravam, e eles assim prestavam sacrifícios. Foi nesse contexto que Paulo aparece pregando a palavra de Deus, e diz a Bíblia Sagrada que ali mais uma igreja nasce, porque nós sabemos que igreja não abre, a igreja ela nasce, e ela nasceu no coração de algumas pessoas que estavam ali, e ali começou-se a ser pregado o Evangelho, a semente do Evangelho começou a ser lançada e muitas vidas aceitaram ao Senhor Jesus. Muito bem, o tempo passa, o apóstolo Paulo é preso, e depois ele fica sabendo de algumas coisas, e a primeira carta que é direcionada a esta igreja foi a carta do próprio apóstolo Paulo, para estar corrigindo algumas coisas que estavam acontecendo naquela igreja, e estando preocupado com a situação em que se encontrava aquele povo, Paulo escreve com alguns direcionamentos para aquele povo. A segunda vez que nós vemos uma carta direcionada para este povo ou para esta igreja, é no livro de Apocalipse. Nós vemos agora o próprio Deus mandando o apóstolo João, que estava na ilha de Patmos, preso. Ele havia sido preso por conta de pregar a palavra de Deus. Ele agora começa a escrever uma carta que teria o seu direcionamento para a igreja de Éfeso. E agora ele começa a escrever tudo aquilo que Deus manda que ele escrevesse. Ele tem um encontro com o Senhor Jesus. Agora esse Jesus, ele já não é aquele Jesus ensanguentado que nós costumamos ver nos filmes,
Esse Jesus já não é mais aquele que estava no madeiro pregado. Esse Jesus agora, ele é totalmente diferente. Esse Jesus agora, ele aparece, e o seu rosto, a Bíblia diz que parecia como o sol ao meio-dia. João, ele começa a descrever que os seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. Os seus olhos pareciam como os olhos de chamas de fogo. Ele começa a descrever a beleza desse Jesus, a beleza desse Deus, a ponto de ele cair por não aguentar tanta glória que estava naquele lugar. Mas Deus fala para ele: escreve, porque eu tenho que mandar algo para algumas igrejas. E a Bíblia diz então que ele começa a escrever. Ele começa a escrever e aí ele vai falando de algumas coisas que estavam acontecendo nas igrejas, e é isso que nós vamos ver daqui para frente. Mas, como eu quero estar falando sobre essa igreja, e você vai entender no final dessa ministração, eu vou estar falando sobre o resgate desse primeiro amor. Essa é uma pequena introdução para você se situar, para você entender do que nós estamos falando. Mas o que eu quero falar hoje é sobre esse resgate, o resgate do primeiro amor. Nós vemos que a igreja de Éfeso era uma igreja que passou por muita dificuldade, mas diz a Bíblia que, além de eles passarem por essa dificuldade, eles eram pessoas fiéis ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus faz questão de pedir para o apóstolo Paulo escrever isso, que independente daquilo que eles estavam passando, eles nunca deixaram de ser fiéis a esse Jesus. Eles nunca deixaram de ser fiéis a esse Deus. Mas a Bíblia mostra também que, mesmo eles sendo fiéis a esse Deus, ela nos traz o entendimento que, independente ou não de eles serem fiéis ao Deus que nós servimos, as dificuldades e os problemas não eram ausentes na vida dele. Então eu quero iniciar essa ministração com uma pergunta nessa noite. Você já se sentiu infeliz? Você vai fazer uma análise introspectiva nessa noite, e você vai responder, mesmo porque não tem como você responder para mim nesse momento, mas você vai responder para si mesmo essa pergunta: você já se sentiu infeliz com a sua vida, mesmo sendo um crente fiel a Deus? Em algum momento da sua vida você já se sentiu infeliz por conta de ser um crente fiel e muitas coisas acontecerem na sua vida, como por exemplo, problemas, dificuldades, enfermidades, que querem e muitas vezes tiram a nossa paz? Você já se sentiu essa pessoa, uma pessoa infeliz? Por exemplo, quando nós fazemos coisas erradas, quando nós fazemos coisas que desagradam a Deus, quando a gente passa por dificuldade, a gente até pensa: eu estou passando isso por conta daquilo que eu estou fazendo de errado. Mas e quando você anda direitinho? Quando você cumpre a tua caminhada, tudo certinho, você é uma pessoa que busca Deus, você é uma pessoa que está sempre participando dos GCs, né? Não fisicamente agora, porque nós não estamos podendo, mas até do GC online você participa. Você é uma pessoa que é dizimista fiel, você é uma pessoa que participa sempre dos cultos online. Ou seja, você é um cristão de carteirinha, vamos dizer assim. Você está sempre ali, cumprindo a palavra de Deus, ou procurando pelo menos cumprir. E aí, quando vem os problemas, as dificuldades, como você enfrenta isso? Você se sente uma pessoa infeliz? Como você enfrenta todos estes conflitos? Eu não sei se você já se sentiu assim, eu não sei como você está se sentindo nesse momento, mas a minha pergunta é: se você já se sentiu assim? E daqui em diante nós iremos estar falando sobre algumas coisas.
Porque às vezes a gente cria pensamentos de que a vida cristã é mil maravilhas. Infelizmente, parece que está embutido dentro da gente. Infelizmente, algumas pessoas acham que o aceitar a Cristo, o entregar a sua vida para Cristo, ele vai estar imune a dificuldades e a problemas, como nos filmes de Hollywood. Você já percebeu que os filmes de Hollywood, até mesmo as novelas aí, sempre tem aquele final feliz, né? É o mocinho que casa com a mocinha no final do filme, né? Durante o filme é aquela peleja toda, mas aí chega no final, aí diz que eles viveram felizes para sempre. De uma certa forma está embutido dentro da nossa vida isso. A gente acha que por conta de a gente aceitar o Senhor Jesus e fazer esse desenho na nossa cabeça, de achar que ser cristão é mil maravilhas, que tudo sempre vai dar certo, e de que agora tudo vai mudar, e vai mudar sim, querido, vai mudar sim. As coisas irão mudar na sua vida, mas não da sua perspectiva, elas irão mudar na perspectiva de Deus, porque Deus ele tem o melhor para você. Deus ele sabe o que você precisa, mas infelizmente nós desenhamos coisas na nossa cabeça e achamos que depois que a gente aceita o Senhor Jesus, nós não iremos passar por dificuldades mais, que sempre nós vamos viver em alegria, né? Por exemplo, no casamento, né? A gente sonha com o casamento lá de Hollywood, e foram felizes para sempre. E aí quando casa, né, você vê que não é nada disso, e aí você começa a xingar lá o abençoado, né? Você começa a falar um monte de coisa, porque você imaginou alguma coisa, que estava baseado naquilo que você pensou, naquilo que você desenhou, da sua perspectiva e não na perspectiva de Deus, e às vezes a gente se frustra. E é aí que os problemas começam a aparecer. É aí que nós começamos a ficar frustrados. É aí que nós começamos a ficar desanimados. É aí que nós começamos a deixar com que essa chama que nós sentíamos de quando nós aceitamos o Senhor Jesus, porque quando a gente aceita Jesus, é aquela maravilha, né? Pensa lá quando você aceitou Jesus, aquela maravilha, aquela festa, agora tudo faz sentido, agora tudo é uma bênção, né? Você começa a imaginar um monte de coisa. Eu encontrei o sentido para a minha vida, e você quer pregar para todo mundo agora, você quer falar desse Jesus para todo mundo agora. Eu não me lembro se eu já falei aqui, mas eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, foi um conflito dentro de casa. Eu queria estar pregando toda hora, queria estar falando de Jesus, e dentro da minha casa, minha mãe tinha umas imagens lá, né? E aí eu falava que tinha que arrancar aquilo, e era uma confusão terrível. Então quando a gente aceita Jesus, a gente está naquela sede, naquele primeiro amor, não é verdade? A gente começa a se alegrar, porque a gente encontrou aí, né, um sentido para a nossa vida, porque quem aceita o Senhor Jesus, quem tem esse encontro com o Senhor Jesus, ele realmente acha um sentido para a sua vida. Sem o Senhor Jesus nós vivemos sem sentido, mas quem tem um encontro com o Senhor Jesus, ele encontra esse sentido. E aí a gente fantasia um monte de coisa, a gente acha que a gente não vai passar por dificuldade, a gente não vai passar por tribulação, por aflição, sendo que o próprio Senhor Jesus, ele falou: olha, no mundo vocês terão aflição, no mundo vocês vão passar por dificuldade, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vocês também podem vencer com a minha ajuda, porque nós não podemos vencer esse mundo sem a ajuda do nosso Deus. Então, infelizmente, nós desejamos ou desenhamos algumas coisas na nossa cabeça que nos leva à frustração, às vezes. Isso nos leva
a fazer com que essa chama, esse fogo que nós sentíamos aqui dentro, ele comece a se apagar. Por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo, um momento atípico, é um momento onde muitas pessoas estão esfriando na fé. É um momento onde muitas pessoas, infelizmente, estão morrendo espiritualmente. É um momento onde muitas pessoas, elas estão deixando essa chama que ardia no seu coração se apagar, por conta de toda essa dificuldade que nós estamos vivendo. Tem pessoas que estão deixando essa chama se apagar, porque infelizmente a gente desenha tanta coisa na nossa cabeça, que quando nós nos deparamos com as dificuldades, e a gente desenha tantas coisas que não tem nada a ver também com a vontade de Deus para a nossa vida, e aí essas coisas não acontecem, e aí nós ficamos frustrados. Então, pastor, o que você está dizendo? Você está dizendo que eu tenho que viver, ou que eu preciso viver segundo a vontade de Deus? É exatamente isso, querido. Para bom entendedor, meia palavra basta. A minha mãe já dizia. Para bom entendedor, meia palavra basta. Você precisa viver no centro da vontade de Deus. Mas pastor, é difícil. Eu não quero viver no centro da vontade de Deus, porque às vezes Deus faz umas coisas que eu não gosto. Deus faz algumas coisas às vezes que eu não entendo. E aí eu fico cheio de questionamentos. Eu entro num círculo de questionamentos, um círculo de porquês. Tem pessoas que estão vivendo esse círculo, um círculo de porquê, porquê isso, porquê aquilo outro, sendo que você realmente pode até questionar a Deus, mas você não pode entrar nesse círculo do porquê. Você tem que questionar a Deus e perguntar para que você está vivendo isso, para que Deus está fazendo algumas coisas na sua vida, para quê? O porquê não vai te levar a lugar nenhum, mas o para quê, que é diferente do porquê, vai te levar ao entendimento que muitas vezes Deus permitiu alguma coisa na sua vida para moldar você, para te tornar uma pessoa melhor, um cristão melhor, uma pessoa com a chama sempre acesa no seu coração, porque Deus às vezes nos leva por caminhos, e Deus às vezes nos coloca em algumas situações para moldar o nosso caráter. É bem verdade que às vezes nós nos colocamos em algumas situações, mas existe também a vontade de Deus. Às vezes nós erramos e passamos por coisas na nossa vida que nós não queríamos passar, mas existe a vontade de Deus, existe o centro da vontade de Deus, e esse centro da vontade de Deus, a Bíblia diz que é bom, é perfeito e é agradável. É agradável. Então Deus quer te levar para esse lugar, o centro da vontade de Deus. Então não pergunte o porquê, pergunte para quê. Então as cartas de Apocalipse, eu ainda estou na introdução, elas sempre obedecem um padrão. Você vai perceber que ela vai obedecer um padrão, de ali Jesus falando com a igreja, vocês estão fazendo isso de bom e em contrapartida vocês estão fazendo isso de ruim. Por isso vocês precisam se consertar para experimentar algo bom. Você vai ver sempre Jesus falando, olha, vocês precisam fazer isso, vocês estão bom nisso, mas você precisa melhorar nisso para você experimentar algo bom. Para você experimentar do direito da árvore da vida, para você experimentar do direito de estar no céu, e assim sucessivamente. Então você percebe que há um padrão bíblico aqui, há um padrão. Jesus falando. Por quê? Porque toda a igreja, ou todas as igrejas, elas têm coisas boas e têm coisas ruins. Todas as igrejas, nenhuma igreja é perfeita. A Igreja Batista Lagoinha não é uma igreja perfeita. Todas as igrejas, elas têm algo bom
e elas também têm algo ruins, né? Algo ruim, todas as igrejas. Assim como nós, seres humanos, nós temos algo bom na nossa vida, mas a gente é cheio de mazela, queridos. A gente é cheio de coisa ruim, que precisa ser tirada da nossa vida, porque senão essa chama vai se apagar. O que é mazela, pastor? A palavra mazela no dicionário está lá falando assim sobre desvio moral. Fala a respeito de desvio de caráter. Então essas mazelas precisam ser tiradas da nossa vida. É por isso que Deus, Ele sempre está nos orientando para que nós possamos nos consertar, porque senão essa chama, ela vai apagar, queridos. Essa chama, ela vai apagar. E Deus não quer que essa chama apague, pelo contrário, Deus quer que essa chama, ela se acenda, acenda, cada dia mais no meu e no seu coração. Nós precisamos de coisas que precisam ser tiradas da nossa vida, e só Jesus pode fazer isso, porque se depender de nós, nós não conseguimos. Nós não conseguimos, não somos perfeitos, querido. Pastor não é perfeito, seu irmão não é perfeito, seu líder de GC não é perfeito, seu líder de ministério não é perfeito. Não é, nós não somos perfeitos, somos pessoas imperfeitas. Ninguém é perfeito. E se você se achar que você é uma pessoa perfeita, você já pecou, irmão. Só de você se achar que você é uma pessoa perfeita, você já errou. Porque você está se enganando. Não existe ninguém perfeito, perfeito só Jesus. Ele que veio aqui na terra e Ele foi o sacrifício perfeito. Ele andou em perfeição aqui. Então perfeito é só Jesus. Então, se você acha que você é perfeito, está aí uma orientação para você. Você precisa parar de achar isso. Então, essa carta que eu escolhi hoje, né? Ela fala de uma igreja fiel. Ela fala de uma igreja fiel, mas ela era uma igreja também que tinha suas dificuldades, ela tinha problema. Era uma igreja que havia guardado a palavra de Deus, é uma igreja que havia suportado a perseguição em perseverança, sempre trabalhando, né? É o que diz no versículo de número 2, no versículo de número 3, olha, vocês têm perseverança, pelo meu nome vocês sofrestes, e vocês não desfalecestes. Então você percebe que era uma igreja que tinha, né, coisas boas acontecendo ali, mas tinha um problema sério, e que é um problema que tem assolado muitas vidas hoje, que era realmente a perca dessa chama do primeiro amor. Tem muita gente, e principalmente agora, nesse momento, tem muita gente, onde essa chama, infelizmente, ela já se apagou, mas eu creio no nome do Senhor Jesus, que essa chama vai reacender novamente no teu coração. Você vai voltar a queimar novamente, você vai voltar no nome do Senhor Jesus às primeiras obras. Você vai voltar a sentir prazer de servir a esse Cristo. Servir a Cristo não vai ser algo enfadonho para você, não vai ser algo que fadiga, não. Que vai trazer fadiga para a sua vida, vai ser algo prazeroso. Porque lembra lá no início como era prazeroso você servir a esse Cristo, você estar diante dele, como era prazeroso. É isso que eu creio que o Senhor Jesus vai fazer na sua vida hoje. Deus vai reacender essa chama do seu coração. Então, do versículo 1, né, até o versículo de número 3, se não me falha a memória, você vai ver aí João escrevendo e falando, né, aquilo que Jesus queria, porque Jesus ele está se movimentando, Jesus ele está fazendo o seu trabalho, ele se movimenta no meio das igrejas, né, ele vai se movimentando ali no meio daqueles candelabros. Jesus está se movimentando como ele se movimenta na sua igreja, como ele se movimenta nas nossas vidas. Jesus está se movimentando no meio da igreja. E não importa se nós não estamos aqui, Jesus ele está aí, ele está se movimentando. Aí é onde você está, Jesus ele sempre estará conosco. E a Bíblia diz que essas 7 estrelas são os 7 pastores daquelas igrejas.
Os 7 candelabros simbolizam as 7 igrejas. E Cristo está passeando. Cristo está passando no meio daquelas igrejas. E a Bíblia diz que Deus, Ele tem em suas mãos aquelas igrejas. Ou seja, é Jesus quem controla a igreja. A igreja é do Senhor. A sua igreja está nas suas mãos. O seu povo está nas suas mãos. Nós estamos sob o cuidado e o controle de Deus. Ainda que você pense ou imagine que isso não é verdade, você está sob o cuidado e o controle de Jesus Cristo de Nazaré. Estamos sobre esse cuidado. Estamos nas mãos desse Deus. E aí ele vai falando, eu conheço as tuas obras, conheço as obras dessa igreja, ele vai citando coisa por coisa, conheço o teu trabalho, a tua perseverança e etc. Mas no versículo de número 4, você percebe que ele diz agora ter uma coisa contra aquela igreja. No versículo de número 4, você vê ele dizendo assim, eu tenho porém contra ti que deixastes o primeiro amor. Eles haviam abandonado o primeiro amor. Aqui já tem uma lição, queridos. Aqui nós já encontramos uma lição. Que lição é essa, pastor Mário? A lição é que é possível estar envolvido em muitas coisas, fazer muitas coisas também, mas fazê-las sem amor. Porque eles estavam guardando a palavra da perseverança, eles estavam ali servindo a Cristo, tinha muito trabalho naquela igreja, a Bíblia fala, mas eles estavam fazendo aquilo sem o amor. O primeiro amor foi abandonado, então eles estavam fazendo aquilo no automático, e é um problema sério quando o cristão ele entra no automático, querido. Você já se imaginou louvando a Deus no automático? Você já imaginou se eu venho pregar somente no automático? Você já imaginou uma vida no automático? Pois bem, queridos, tem muitas pessoas que estão vivendo, infelizmente, no automático. Tem pessoas que vão para a igreja por conta de uma tradição. A gente sabe que depois de que essa pandemia acabar, os cultos vão voltar. E como é que você vai voltar? Você vai voltar no automático? Ou você vai voltar queimando para o Senhor Jesus? Tem muita gente, infelizmente, vivendo no automático há muitos anos. Tem muita gente que, infelizmente, essa chama se apagou e ela está fazendo por fazer. Talvez por uma tradição familiar. Meu pai é crente, minha mãe é crente, então eu também vou ser crente, eu vou para a igreja com eles. Tem muita gente assim, vivendo no automático. Então nós percebemos que é possível fazer coisas, sim, é possível ser um crente de carteirinha e fazer coisas sem amor. Primeiro amor. O que é o primeiro amor? O primeiro amor é aquela descoberta, como eu disse aqui no início. É quando você recebe ou descobre aquilo, né, que agora faz sentido para a sua vida. E tem muita gente, infelizmente, que está fazendo isso, ou está vivendo esse momento, sem o amor. Porque ao longo do tempo, o amor ele pode esfriar. Tem pessoas que, infelizmente, estão na igreja só, como eu disse, por tradição, vai por ir para o culto, não sabe nem o que está acontecendo, né? Ouve a palavra, dá 10 minutos e esquece. Não sei se você já viu pessoa assim. Acabou o culto, aquele culto tremendo, todo mundo ali recebeu, ouviu a palavra, há 5 minutos já esqueceu de tudo. Tem muita gente assim, porque a chama apagou. Já não tem mais o amor. Está fazendo as coisas por fazer. E fazer as coisas por fazer, irmão, qualquer um faz. Mas fazer as coisas com amor, só aquele que ama o Senhor Jesus. Só aquele que tem essa chama. Nós temos aí, não sei, já perdi os dias, mais de, acredito que 20 dias que nós estamos aí
nessa pandemia, nesse isolamento, mas nós não paramos, porque a chama continua ardendo dentro do coração. E o que nós fazemos, nós não estamos fazendo para o homem, nós estamos fazendo para o Senhor Jesus. E nós não vamos parar, porque nós estamos fazendo para esse Deus, para esse Jesus, porque acreditamos que um dia muitas pessoas serão alcançadas, e elas serão inseridas no reino de Deus, porque o que nós mais queremos é ganhar vidas, povoar este reino, ganhar vidas para o Senhor Jesus. Então esse amor é o que nos dá, ou que nos traz esse combustível. Então você tem que servir, você tem que fazer as coisas por amor. Isso eu estou falando dentro do contexto igreja, mas em tudo na sua vida você precisa fazer as coisas com amor. O seu trabalho você precisa fazer com amor. Pastor, é difícil, o senhor não sabe o chefe que eu tenho. Perdoe ele, ame a vida dele. Ele é uma lixa para te tornar uma pessoa melhor na sua vida. Então, ame essa vida no nome de Jesus. Faça o seu trabalho com amor, como que se fosse para o Senhor Jesus. Ame a sua família, ame o seu esposo, a sua esposa, com amor. Porque tem pessoas, infelizmente, que já perderam esse amor, e estão vivendo por viver. Tem pessoas que estão vivendo dentro de uma casa, e aí agora eu falo para casais, mas estão separados. Estão vivendo por conta de um papel, ou por conta de uma aliança no dedo, por conta de aparência, por conta deste amor, infelizmente, ter apagado do seu coração. Mas hoje a minha oração é que o Senhor Jesus venha soprar sobre a sua vida, sobre o seu altar, e que toda cinza, tudo aquilo que atrapalha o teu altar, de pegar fogo novamente, e de você sentir esse amor novamente pelas coisas de Deus, e de se movimentar por amor a esta obra, a tudo que Deus fez pela sua vida. O Senhor assim o faça no nome de Jesus. Eu creio nessa noite na reconciliação. Eu creio nessa noite que famílias serão restauradas, que casamentos serão restaurados, que vidas serão restauradas. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo isso nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, você vai voltar a queimar novamente. Você vai voltar a sentir novamente essa chama pelo serviço, essa chama pelo Senhor Jesus Cristo. Você vai sentir novamente este fogo, e ele não vai se apagar do seu coração. É isso que eu profetizo, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quantos lares destruídos, quantas famílias destruídas, quantos relacionamentos quebrados, porque o amor se esfriou. Mas vamos caminhar. Vamos caminhar. Cristo quer que você e eu viva uma vida abundante. Se você puder falar para a pessoa que está ao seu lado, fala aí. Cristo quer que você viva uma vida abundante. Cristo não quer que você viva uma vida miseravelmente. Cristo quer que você viva uma vida abundante. Uma vida com amor, de forma que isso manifeste na sua vida o encontro que você teve com Deus, e te impulsione a fazer as coisas com alegria. Você consegue entender isso? Você consegue compreender isso? Cristo quer que você viva de uma forma abundante, a ponto de você manifestar isso para outras pessoas. Isso vai começar a transbordar, isso vai começar como eu posso dizer, a influenciar outras pessoas devido ao teu encontro que você teve com Ele. A partir do teu encontro com Ele, quando você aceitou Jesus, e a Bíblia diz que nós somos
o sal dessa terra e a luz desse mundo, e fomos chamados para influenciar. Então Cristo quer que você viva uma vida abundante e não uma vida miserável, porque tem gente que está vivendo, ou melhor, sobrevivendo apenas. Pastor, que termo forte, miserável, irmãos, tem gente que está vivendo desse jeito, quando Deus Ele prometeu para nós uma vida abundante na sua presença, uma vida abundante com o seu Espírito. E aí tem gente que já começa a associar isso ao dinheiro. Não é isso não, querido. Deus tem coisas para realizar na sua vida financeiramente? Tem. Mas esse não é o foco. Esse não é o centro do Evangelho. Tem muita gente que mede a prosperidade apenas ao dinheiro. E a prosperidade não tem a ver só com o dinheiro. O dinheiro faz parte da prosperidade. Mas a prosperidade é você ir bem em todas as áreas da sua vida. E Cristo quer realizar isso na sua vida. Cristo quer que você tenha essa vida abundante. E você precisa viver essa vida. Deus quer que você viva isso. Deus quer que você viva essa vida abundante. Deus quer que você viva essa vida que você só vai conseguir viver através de experiências com Deus. Porque não vai ser métodos. Porque tem pessoa que acha que é método. O método ele te ajuda. O método ele pode até te ajudar por algum tempo. O método ele vai te fazer você decolar por algum tempo. Mas o método não vai preencher o vazio que está dentro da sua alma. O método não vai preencher o vazio que está dentro de você. O método ele pode te ajudar por algum tempo. Mas só Jesus pode preencher a tua vida. Só Jesus pode te fazer feliz. Só Jesus pode fazer uma pessoa abundante. Uma pessoa que transborda amor. Uma pessoa alegre. E como fazer isso, pastor Mário? Porque eu percebo que o meu coração já está frio devido a tudo que eu já vivi, devido a tudo que eu já passei. Eu percebo que o meu coração está muito frio para muitas coisas na minha vida. E às vezes eu tenho vivido até no automático. Eu esfriei. É assim que você se sente. É assim que muitas vezes você se sente aí no seu quarto, quando você vai deitar. O que fazer para reacender essa chama? Aleluia. Jesus ele dá a receita para que nós possamos reacender essa chama novamente. Ele fala a partir do versículo de número 5. Ele diz assim: lembra-te de onde você caíste. Olha que interessante. Eu vou pular aqui o versículo de número 6, tá, queridos? Depois a gente já vai para o versículo de número 7. Porque eu não vou estar falando sobre os nicolaítas. Isso aí seria um tema para a gente falar um outro dia. Né? Os nicolaítas, eles eram pessoas que queriam difundir ensinos contrários para o povo de Deus. Eles acabavam se tornando, né, pedra de tropeço, né, para aquelas pessoas. Eles tinham a motivação de querer corromper a igreja do Senhor, a palavra de Deus. Então eu não vou entrar nessa questão. Mas eu vou estar falando sobre a orientação do nosso Deus. Ele fala assim, primeiro, lembra-te de onde você caíste. Então você vai precisar fazer uma análise introspectiva na sua vida. A primeira coisa que você precisa entender para buscar essa cura para o seu coração que está gelado, para a sua vida que está apática. Você tem vivido uma apatia espiritual. Você se sente apático espiritualmente. O teu coração já não queima mais.
Então a primeira orientação do Senhor Jesus para a nossa vida é se lembrar de onde nós caímos. Porque infelizmente, nós não queremos fazer essa análise. Tem muita gente que não quer fazer essa análise. E ela está com o coração frio, já não queima mais. E essa pessoa às vezes ela tem que viver por estímulos. E Deus não quer que você viva por estímulos. Deus ele quer que você venha arder constantemente. Deus ele quer que você seja constante. E você não seja conduzido por estímulos. O que é ser conduzido por estímulos, pastor Mário? Tem pessoas que, infelizmente, elas são conduzidas por estímulos, métodos. Isso é um estímulo. Porque na verdade está morta espiritualmente. Está como um sepulcro caiado. O que era o sepulcro caiado, pastor Mário? O sepulcro caiado era um sepulcro muito bonito por fora. O seu estereótipo era muito bonito. Mas dentro dele havia uma podridão, porque havia um corpo ali. E Deus não quer que você viva como um sepulcro caiado. Deus ele quer arrancar todas as mazelas da sua vida hoje. Deixa ele fazer essa cirurgia hoje. Você não pode ser guiado, você não pode caminhar por estímulos. Você tem que caminhar por constância. Você tem que queimar constantemente, independente da situação, independente do coronavírus, independente da dificuldade, independente do problema, você precisa queimar. Tem pessoas que são movidas por estímulos. É o culto do fulano de tal, é o pregador fulano de tal. Aí eu quero ver, mas aí vê e passa 10 minutos e esquece de tudo. Porque você está vivendo por estímulos. Deus quer que você viva por constância. Se você viver por constância, irmão, não vai ser um vírus que vai te afastar da presença de Deus. E volto a dizer, como eu disse aqui na primeira live, eu posso até pegar esse vírus, porque nenhum de nós estamos, estamos livres disso. Não estamos livres. Eu posso pegar, qualquer um pode pegar. Mas eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que o meu Redentor vive. E eu digo como Jó, eu sei que o meu Redentor vive, e por certo ele se levantará contra a minha vida. E se ele permitir a minha morte, irmão, eu vou para a glória. Pastor, como você pode falar tão convicto disso? Eu estou lutando para isso todo dia, querido. Se você não faz isso, você precisa fazer. Você precisa lutar. O medo não pode apagar a sua fé. Deus pode te livrar sim desse vírus. Deus pode livrar você, a sua casa. Nós não podemos achar também que esse vírus não pode vir sobre a nossa vida. Ele pode. Pode até tirar a nossa vida. Mas nós não vivemos por estímulos. Nós vivemos por perseverança. Nós vivemos por propósito. Nós vivemos porque existe uma chama que está queimando aqui dentro. E ela não se apaga independente das circunstâncias. Então a primeira coisa que você precisa entender, se você deseja que haja cura no seu coração, é primeiro se lembrar de onde você caiu, e você não pode viver por estímulos. Você tem que ser uma pessoa perseverante. Você não pode viver por conta da live tal, do pregador tal. Você tem que viver por perseverança, mas você precisa se lembrar de onde você caiu. E o que significa esse se lembrar, pastor Mário? É você visitar o seu passado e ver, de alguma forma, fazendo uma análise, a partir de que momento você deixou de sentir esse primeiro amor e passou a viver no automático. É só você que pode fazer isso. É só você que pode cascavilhar lá dentro de você, revirar o teu passado
e ver aonde tudo isso começou. E fazendo essa análise, muitas vezes, você vai ver que, às vezes vai ser algo, você vai chegar a uma conclusão de algo geral. Você vai começar a ver e começar a pensar, eu estou vivendo isso porque a vida é dura mesmo, a vida realmente amassa a gente. Você pode chegar à conclusão de que não sabe, a partir de que momento essa frieza espiritual chegou no seu coração, e você vai querer dizer, realmente é por conta da vida. Mas você, fazendo essa análise, pode chegar a uma conclusão de algo específico, e que às vezes pode ser apenas a ponta do iceberg, algo que você às vezes precise cavar mais, porque na ponta do iceberg é apenas o começo. O iceberg ainda tem muita coisa para baixo. Então você às vezes precisa cavar na sua vida, para você saber porquê dessa situação, o porquê que você está assim. Isso só vai acontecer quando você revirar o seu passado. Lembra-te de onde você caiu. Lembra de onde você parou. Qual foi o motivo? Qual foi a motivação? Foi um relacionamento? Foi um amigo? Foi um familiar? Foi uma igreja? Foi um pastor? O Espírito Santo está falando com você. O Espírito Santo está trazendo a tua memória agora. Ah, pastor, foi aonde eu congregava. Foi o meu pastor. Ele começou a dizer um monte de coisa para a minha vida, um monte de coisa. Eu tenho um ódio dele. Ele começou a falar um monte de coisa que eu não podia fazer isso, não podia ver televisão, não podia fazer nada. Onde eu congregava, não podia fazer nada. Onde eu congregava, era algo esquisito. Se eu fizesse alguma coisa, eu já era amaldiçoado. Eu não podia nem jogar uma bola, eu não podia nem usar uma bermuda. Tem pessoas que estão, infelizmente, desse jeito, por conta de palavras. Tem pessoas que infelizmente estão nessa situação porque foram sugadas. Foram sugadas na igreja. Porque tem lugares, Deus me perdoe, eu não quero estar causando nenhuma polêmica, mas tem lugares que te suga. E às vezes a pessoa está morrendo, e ela está falando, pastor, estou morrendo. E o camarada está dizendo, fica aí, trabalha mais um pouco. Você não pode negligenciar o serviço do Senhor. Mas pastor, estou morrendo, eu estou perdendo a minha família, mas fica aí. Quando você morrer, a gente coloca outro no seu lugar. Deus vai arrancar esses traumas do teu coração hoje. E a chama vai voltar a reacender no teu coração. Você não vai morrer. Você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. Deus pagou um alto preço na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida, porque Ele te ama. Ele não vai deixar você morrer. Não importa o que você viveu até aqui. Volta hoje, lá no passado. A segunda instrução que Deus Ele dá para os seus filhos, Ele fala, arrepende-te. Volta lá no passado, mas arrepende-se. A segunda coisa que Deus vai fazer para tirar essa apatia da sua vida, eu vou falar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. A segunda coisa que Deus vai fazer na sua vida é tirar essa apatia que você tem sentido a partir do momento que você se arrepender.
A partir do momento que você identifica o seu problema, a partir do momento que você identifica qual é a chave, o que está causando esses remorsos na sua vida, você precisa arrumar. E você só vai arrumar quando você se arrepender. Você precisa tomar essa decisão. Às vezes você tomou decisões erradas, às vezes não foi pessoas que te machucou, às vezes foi você, e você se culpa até hoje. Mas Deus tem cura para a sua vida. Ele não se lembra daquilo que você cometeu, se você se arrepender de todo o seu coração. Ele tem cura para a sua vida. Mas você precisa identificar, e a partir do momento que você identifica, você se arrepende, e aí você precisa tomar uma decisão diferente. Você já não pode agir como você agia, você vai agir hoje de uma forma diferente. Como eu fiz, não é agora o que eu vou fazer novamente hoje. Eu não quero ser uma pessoa que faz coisas sem amor, porque não vai adiantar você revirar o passado e continuar fazendo as mesmas coisas. E ele diz assim: arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. O que será que Deus estava querendo falar com aquele povo? O que será que Deus está querendo falar conosco? Será que Deus está falando que nós precisamos voltar a ler mais a palavra? Que nós precisamos voltar a trabalhar mais? Que nós precisamos orar mais? Nós precisamos jejuar mais? Não! Deus ele não está falando nada disso. Ainda que isso tenha que fazer parte da vida cristã, todos nós precisamos orar, todos nós precisamos jejuar, todos nós precisamos de leitura bíblica, mas Jesus ele não está falando sobre isso. Ele está falando que eu e você, nós, precisamos queimar novamente por isso, nós precisamos amar novamente e fazer isso, porque eu posso me ajoelhar no automático, e fazer algo ali, que eu acho que é uma oração, porque se tem uma coisa que nós temos pendência, ou nós pendemos, é sermos religiosos. Nós queremos a todo momento ser religiosos, nós queremos mostrar que nós oramos, que nós jejuamos, que nós nos santificamos, mas não é nada disso que Deus estava querendo falar para aquela igreja, porque trabalhar eles trabalhavam, fazer eles faziam, mas isso não impediu de o coração deles ficarem gelados. Querido, você precisa voltar ao primeiro amor, você precisa orar, aleluia, você precisa ler a Bíblia, você precisa sim, mas com amor, e não por uma obrigação. Deus não quer que você viva por uma obrigação, e sim por uma chama que arde dentro do seu coração. O que você pode fazer? Você pode até mostrar para o homem, mas só Deus sabe como é que está o seu coração. A gente pode fazer para o pastor, a gente pode fazer para todo mundo, mas não é isso que Deus, Ele quer. Deus, Ele quer que você faça isso com amor. Deus, Ele quer que você faça isso com a presença dEle novamente, porque Deus, Ele é o amor, e então Ele quer que você faça isso novamente com Ele. Deus, Ele quer que você ressuscite o motivo pelo qual você fazia as coisas. Você consegue entender isso? Deus, Ele quer que você ressuscite o motivo pelo qual você fazia as coisas. E qual era o motivo pelo qual você fazia as coisas? O primeiro amor, a chama que ardia dentro do seu coração. Então, a partir do momento que eu identifico, eu preciso me arrepender, e eu preciso buscar e ressuscitar o motivo pelo qual eu fazia. A partir do momento que essa chama volta a arder novamente, a partir do momento que eu volto a praticar as primeiras obras,
e colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, e aqui eu vou encerrar, sabe o que acontece, queridos? Eu me torno um vencedor. Aleluia. Porque a Bíblia diz, no versículo de número 7, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A gente sabe que é no porvir que a gente vai tomar posse de algumas coisas. Mas a Bíblia fala que a gente pode experimentar as bênçãos do porvir ainda nessa vida. É possível experimentar as bênçãos que estão reservadas para nós ainda nessa terra. Porque quando nós oramos e quando o Senhor Jesus, Ele ora com os seus discípulos, e ensina os seus discípulos a orar, Ele diz assim: venha o teu reino sobre nós. Seja feita a tua vontade sobre nós. Isso quer dizer que existe um reino, e esse reino, ele está preparado para nós, quando nós partimos daqui, porque somos forasteiros, estamos de passagem, e um dia, nós iremos ao encontro desse reino, mas enquanto nós não vamos ao encontro desse reino, esse reino ele pode vir até a nós, e você pode viver esse reino ainda nessa terra. É verdade que você não vai viver de forma plena, mas você pode sentir um pouco desse reino, você pode sentir um pouco do céu na terra na sua vida. Se você ainda não sentiu, a minha oração nessa noite é que você sinta o céu na terra na sua vida. Você pode desfrutar disso em nome de Jesus. Eu profetizo o céu na terra na sua vida. Eu profetizo que você vai voltar a queimar novamente. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que você vai viver tudo que Deus estabeleceu para a sua vida. Então atenda ao conselho de Deus. No versículo de número 7, Jesus fala para João escrever: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Atenda ao conselho de Deus, e é possível que você comece a viver essa promessa que Deus já hoje e plenamente amanhã pode estabelecer sobre a sua vida. Atenda o conselho de Deus. O que nós precisamos é pedir que Deus venha reacender essa chama novamente no nosso coração. Primeira coisa, lembre-se de onde você caiu. A segunda coisa, arrependa-se e volte a praticar as primeiras obras. E viva um pouco do porvir ainda nessa vida, aqui nessa terra. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Mas antes nós vamos adorar o nome do Senhor com um louvor. Se você ouviu essa palavra, Deus falou ao seu coração e você deseja entregar a sua vida para o Senhor Jesus, começa a escrever aí: eu quero viver um novo começo, eu quero viver uma nova história. Pastor, eu quero ser renovado, eu quero que essa chama reacenda no meu coração. Eu não quero viver mais de forma apática, eu não quero viver mais uma frieza espiritual. Chega de frieza espiritual. Chega. Deus quer que você seja quente. Deus quer que você queime no nome do Senhor Jesus Cristo. Digita aí: eu quero viver um novo começo. É bem verdade que deve estar aparecendo o número da nossa consolidação. Se você deseja viver esse novo começo, mande uma mensagem para esse número. Nós queremos cuidar de você, nós queremos cuidar da sua vida. Você não está sozinho, você não está sozinha. Existe um Deus, aleluia, que quer cuidar de você e que quer te ajudar nessa caminhada. Nós queremos te ajudar, nós queremos, aleluia, caminhar com você. Por isso escreve aí no nome de Jesus, vamos adorar.
teu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Preciso declarar que Ele traz luz para a sombra, que Ele escala as montanhas para te encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas para te encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra te encontrar. Ele traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. É só esse Jesus que pode trazer luz no meio das sombras. É só esse Jesus que pode voltar a reacender a chama do seu coração, a chama do primeiro amor, do seu primeiro contato com o Senhor Jesus. Se você deseja entregar a sua vida para o Senhor Jesus, coloque a mão aí no seu coração, independente do lugar que você está. Se você pode fazer isso, faça em nome de Jesus e repita as seguintes palavras comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, perdoe os meus pecados, escreva meu nome no livro da vida e me dê a oportunidade de viver um novo começo, no nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, o teu filho nessa noite que te aceita, teu filho meu Deus que posteriormente vai ver essa mensagem e porventura, Senhor, vai aceitar a Ti como o único e suficiente Salvador. Ó Deus, que o Senhor possa, ó Pai querido, no nome de Jesus, perdoá-lo. Que o Senhor possa, Senhor, no nome de Jesus, escrever o nome no livro da vida. Ó Deus, que o Senhor dê ao teu filho a oportunidade de ele viver um novo começo, em nome do Senhor Jesus. Pai, quanto àqueles que precisam de renovo, que haja um renovo agora, no nome de Jesus Cristo. Que a chama venha reacender, a chama pelo serviço, a chama, Senhor, pelo servir ao Senhor, a chama, Senhor, em todas as áreas da sua vida, a chama, meu Deus, de fazer todas as coisas para Ti, em todas as áreas, no nome de Jesus. E o Teu Espírito Santo renove vidas essa noite, trazendo, Senhor, a alegria, trazendo, Senhor, o bálsamo, trazendo a cura, a libertação, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu oro por todos, Pai, que estão conectados agora.
Que a tua boa mão esteja estabelecida sobre os lares, sobre as famílias, sobre cada um dos teus filhos, sobre a tua igreja, no nome de Jesus. Não permita que nenhum dos teus filhos venha retroceder. Não permita que nenhum dos teus filhos venha parar. Arranca toda a apatia espiritual, Senhor, agora, no nome de Jesus. E que só haja espaço, ó Deus, para um coração cheio da tua presença, em nome do Senhor Jesus. Enche as nossas vidas e nos ajuda a prosseguir. É o que eu te peço para a glória do teu santo nome. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Que você possa hoje, com a ajuda do Espírito Santo, resgatar essa chama do primeiro amor, no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos chegando ao final de mais um culto, término aí de mais uma live. Que você possa estar compartilhando essa live, convidando muito mais amigos, familiares, tá bom? Para que ela possa ir o mais longe possível. Essa palavra ela possa ir o mais longe possível, alcançar vidas, e essas vidas sejam libertas no nome do Senhor Jesus. Queridos, no domingo nós temos o nosso culto pela manhã, tá bom? Será também de forma totalmente online. Nós estaremos aqui logo cedo pela manhã, e Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu quero profetizar no nome do Senhor Jesus, que as primeiras horas do dia na sua vida nunca mais serão as mesmas, tá bom? No nome do Senhor Jesus. E no domingo à noite, às 19h30, é o nosso culto, tá? Então, queridos, não deixe de participar desses momentos, tá? É como se fosse no momento do culto. Você precisa parar aquilo que você está fazendo. Se você não estiver trabalhando, se você tem essa disponibilidade, você precisa participar dos cultos, tá bom? Então, como se fosse no horário do culto, você vai sentar aí no teu sofá, na tua cama, se com o teu celular ou se com a televisão, enfim, você vai cultuar o Senhor. É muito importante que você participe, querido, tá? Nós não estamos unidos fisicamente, mas estamos unidos pelo mesmo Espírito. Então nós queremos que você participe, que você esteja conosco, tá bom? Só Deus sabe aí o trabalho que nós estamos tendo, e nós acreditamos que esse trabalho aí é para o Senhor Jesus. Nós não estamos à procura de nenhum mérito, nós queremos apenas que o nome do Senhor Jesus seja conhecido, mas dá trabalho, querido, dá trabalho nós prepararmos tudo, e aí a gente vê que tem pessoas que vai ver outra live, né? Vai ver uma outra pessoa que está ministrando naquele momento. Então, seja fiel à sua igreja, no nome do Senhor Jesus, seja fiel à sua igreja, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, um excelente aí restante de semana, no nome do Senhor Jesus, e domingo nós estaremos juntos aí novamente, e nós cremos aí que logo logo isso vai ter um final, e nós estaremos reunidos novamente aqui na casa do Senhor Jesus. Quero orar pela sua vida e pedir que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, abençoe a cada um dos teus filhos que participaram desse momento, que seja como nós oramos no início, um momento de edificação na vida de cada um, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações do querido Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus, e todos nós digamos: está encerrado em nome do Senhor Jesus.